É isso aí, já está na tela o meu querido Dr. Caio e hoje, num dia especial, Dia do Veterinário, desde já o parabéns para Dr. Caio, representando toda a classe de médicos veterinários. Tudo bem, Dr. Caio? Boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite, André. Boa noite, Pri. Muito obrigado e parabéns. Eu não sei se são comemorações. Rapaz, olha só, bem no Dia do Veterinário. A gente vai falar um pouquinho sobre o Dia do Veterinário? André, sobre a profissão, né? E vamos perguntar pro Dr. Caio como que ele escolheu, André? Como foi aí? Você já gostava dos bichos? É mais uma profissão que também é mais uma vocação, né, Dr. Caio? Como é que foi a história? Como é que foi a ideia de vou ser veterinário? Pri, André, sabe que eu nunca pensei em fazer, acho que outra coisa. Verdade. Eu sempre tive muito contato com animal, minha mãe sempre teve muito contato com animal, minha família toda. E eu nunca pensei em outra coisa. Eu não me lembro de pensar em falar, quero ser outra coisa, quero fazer tal coisa. Não, eu sempre pensei em ser veterinário. Que começou vindo de filme que eu assistia, Dr. Dolittle, um filme que eu assistia muito. Eu falava, caramba, que legal ele conversar com o animal. E o primeiro atendimento que eu vi veterinário, acho que eu tinha uns 5 anos, foi o Buzolim. E eu falei, caramba, ele conversa com os animais, ele entende o que está falando, eu quero ser isso. E foi a vida toda. A vida toda. Que legal, cara. Gostoso. Bacana isso. É interessante. Mas, André, mas quantos anos você tinha isso, né? Você não tem ideia? Uns 4 ou 5 anos. Então eu não acho. Ele achou mesmo que ele ia aprender a falar com os cachorros, conversar com os bichos, nessa faculdade, mas uma faculdade interessante. E aí nasceu a paixão. E aí quando você... Eu acho que quando foi crescendo, quando já foi tendo, para a adolescência você já começou a se preocupar em proteger os animais, porque a gente percebe que todo veterinário, ele tem aquele como é que eu falo? Aquele instinto de proteção dos animais, né? Sim. Então, aí é outra coisa que eu não consigo entender o como não proteger, entendeu? Entendi. É um ser que não fala, é um ser que não sabe pedir, é um ser que não sabe expressar o que ele está sentindo. Então, isso sempre foi colocado muito na minha cabeça, que é obrigado a fazer isso, não era uma condição, era uma obrigação você cuidar de quem está precisando, principalmente quem não fala. E sempre foi amadurecendo essa ideia. Toda a parte de tudo sempre foi focado para primeiro passar em veterinária, depois seguir veterinária, sempre foi nesse foco. Doutor, quantos anos já na profissão? Eu vou fazer 6 anos. Olha, bastante, veterinário formado. Porque você é novinho, né? E faz tempo já, quase 10 anos. Sim. Tentando evoluir cada vez mais. E o veterinário, ele é igual ao médico? Ele tem um período de residência também? É obrigatório? Ou não? Tem, mas não é obrigatório. A gente tem de obrigatório é o estágio acompanhado, estágio obrigatório acompanhado. E nisso você já vai meio focado, né? Para que área você quer seguir. Se você quer seguir clínica, se você quer seguir cirurgia, se você quer seguir saúde pública, controle de alimento. Então já tem muito disso focado na parte final da faculdade. Eita. Parece que deu uma queda ali com o Dr. Caio. Voltou. Acho que o áudio estava diferente, né? Melhorou? Agora vou ter que aumentar um pouco, mas pode falar. Vai lá. Sim. Melhorou. Então tem já essa voltagem, no final do curso tem essa... Não chega a ser especialização ainda, chega a ser um caminho para tal. Mas tem residência e cada vez vem evoluindo mais e tendo mais áreas. Doutor, eu queria perguntar assim, o veterinário, ele pode cuidar de todos os bichos, tipo galinha, todos os bichos, cavalo... Passarinho... tudo, né? Peixe... Engloba tudo. Sim, a gente pode cuidar... tem especialidades para isso, né? Eu, por exemplo, eu não sei lidar com a clínica de aves, a clínica de ruminantes, que é boi, ovelha, clínica de equinos. Isso não é minha área. Mas sim, qualquer animal... O veterinário tem que estar ali presente em qualquer tipo de procedimento, qualquer tipo de atendimento. E existe também, assim como no caso dos médicos, por exemplo, o ortopedista, especialista em fratura, por exemplo? Tem. Isso é bem novo na veterinária. Nos últimos 15 anos que começamos a difundir a parte de especialidades. Eu, por exemplo, sou especialista em felinos. A minha área mais focada é para gatos. Mas tem
endocrinologista, tem nefrologista, que cuida de rim, dermatologista, quem cuida da parte de pele especificamente, ortopedista, que faz a parte de fraturas, cirurgião, que faz só cirurgias. Então tem muito disso já muito afunilado e muito focado. E cada vez assim, evoluindo mais, acompanhando muito com a medicina. A gente tem aí estruturas basicamente da medicina humana, adaptada para veterinária e funcionando muito bem. Existe algum país, por exemplo, que isso está mais adiantado, que a população já está mais acostumada com isso e os veterinários também já estão mais... Por exemplo, aqui no Brasil, o cachorrinho está com problema, leva ao veterinário. Mas o problema é de osso, tal. Não, o veterinário que vai resolver. Alguns países já têm uma cultura de levar no especialista, por exemplo, de fratura, no caso, ou aquele lá é melhor para gato, aquele é melhor para cachorro. Sim, já temos nomes bem fixados aí em algumas áreas. Portugal, a gente tem um especialista em UTI, intensivismo. Nos Estados Unidos tem a mãe da clínica felina, que é a Susan Little. A Austrália é muito avançado nessa parte. Europa também é muito avançado. Mas a parte Estados Unidos, eu acredito que seja aí o topo do estudo de medicina veterinária. Top. Tá vendo, André? Muito legal, eu acho muito legal. E eu acho que se eu tivesse que escolher hoje uma profissão, talvez eu escolheria, viu, a veterinária, André? Porque eu gosto muito. Eu também, porque eu gosto muito de sangue, né? O André não gosta. Eu não ia gostar muito, não. Eu ia gostar de pegar no colo só, agora quebrasse o pé. Voltando à parte de especialidade, falando em topo de estudo, Brasil não está nem um pouco longe disso. O Brasil tem controle de carne espetacular. Sim. Mas que tem algumas coisas acontecendo. Sim. Mas assim, é espetacular. A gente tem um avanço muito grande em especialistas veterinários para fazer controle de aves, controle de carne bovina, carne suína. Tanto que a gente é um dos maiores produtores do mundo todo. Sim. De vários tipos de carne. Frango, se eu não me engano, já é o primeiro. Então a gente é um exemplo para o mundo de como lidar com a saúde sanitária da parte de carnes. E aí deve ter um veterinário especialista, por exemplo, também, nessa área, falando de especialidades, no cara que cuida lá de frango, lá de granja, que vai fazer uma visita, falar da alimentação. Sim, tenho vários colegas que seguiram para essa área. E é muito interessante, é muito até difícil de se estudar. Tem muitos detalhes ali que você está lidando com a população, né? Coisinha que passa vai influenciar, vai espelhar em muita gente. Então tem que ter muito cuidado com essa parte, é muito delicada. E deixa eu perguntar, você falou que tem alguns colegas que foram especializando em outras áreas. Quando termina lá, pegou o diploma, se formou veterinário, aí após se formar, você escolhe uma área determinada ou ali durante o curso você já vai encaminhando? Sim, dá pra seguir. É que a gente sai como generalista da faculdade. Você consegue sair formado, vamos falar assim, em tudo. Clínico geral. Clínico geral, Oi? Clínico geral. Clínico geral, exatamente. Mas ainda clínico geral dos dois portes, o porte grande e o porte pequeno. Tá. Então tem essa vantagem. Porque não é todo mundo que segue a faculdade já com foco direto. Ou às vezes você entra com foco e acaba mudando, você tem mais afinidade por tal área. E nisso você consegue mudar. Você tem essa vantagem aí de experimentar o que você quer e seguir aquela área, acabar aprofundando. E é muito bacana porque... espetacular. Então, é muito bacana porque às vezes a gente vê um médico ou outro que não tem uma sensibilidade grande, assim. Um médico que é mais amistoso, um médico é mais seco. Agora, veterinário e veterinária. Difícil você achar um veterinário ou veterinária que não seja sensível. Amoroso, né? Mais amoroso com o bichinho. Acho que até porque também não tem como falar, né? Ele tem que sentir o bicho, né? Tem que entender. Ele tem que ter um grau alto de empatia. Isso que eu ia falar, eu acho que é uma empatia diferente, parece que é um grau diferente de empatia. São energias que acabam sendo trocadas ali, que é bem interessante. Qual foi o momento até agora você falou 6 anos, você falou? 6 anos, André. 6 anos. Nesses 6 anos de veterinária, o senhor não lembra, fala, esse dia ou ficou muito nervoso, ou ficou muito emocionado, ou achou que não ia dar conta e deu. Vou falar ontem, que eu vou falar. Ontem. Nossa, de verdade, tem vários. Tem alguns que marcam muito,
que geralmente são animais de alguns amigos que acabam trazendo, e são casos extremamente difíceis, que dá aquela tensão a mais, que dá aquela responsabilidade a mais. Você começa a não conseguir controlar o que é racional, o que é emocional, então fica bem mais difícil. Mas tem casos assim que você entra na história que o tutor está trazendo, você entra naquela família e muda tudo. Às vezes não é chegar a desestabilizar, mas você tem um foco maior naquilo. E tem que dar certo. Então, às vezes a pressão é grande. Muitas vezes a pressão é grande. E sabe o que eu fico pensando, André? Assim, o médico, né? O médico, eu falo da pessoa. Pra dar uma notícia, né? No caso, quando falece, né? Alguma tá pessoa, com uma doença muito séria, doente, O médico veterinário também, né? Porque hoje, os bichinhos, meu Deus do céu, são como se fosse filho, é parte da gente. Deve ser muito complicado, né, doutor? Sim, é um momento bem delicado, né? Tanto da notícia, ou às vezes eutanásia. Para mim, o momento mais delicado, mais difícil de conversar é sobre eutanásia. Acho que vai ser um procedimento que eu nunca vou conseguir me adaptar muito bem a ela, porque realmente é um momento bem difícil para eutanásia. A gente tenta se mostrar o mais forte possível, fazendo o procedimento, mas ainda assim, a parte de sentimento pega bastante. Ai, que dó, né? Quando o bichinho, né? É uma diferença entre o médico, por exemplo, convencional e o veterinário. O médico convencional não tem essa eutanásia, o veterinário ainda tem. Não. No Brasil, a única profissão que é legalizada a fazer eutanásia é na medicina veterinária. Que coisa. E eu ia perguntar aquela hora, eu esqueci. Fala. Senão eu vou esquecer. A eutanásia, no caso, quando que ela é recomendada? Quando o bichinho tá sofrendo? Porque aconteceu isso uma vez com uma cachorra minha. Ela não tinha o que fazer mais. Complementando isso aí, o dono, ele pode chegar e falar, não, doutor, eu quero que sacrifique porque eu não quero mais ver sofrendo e tal. A palavra final sempre é do tutor. Eu interfiro quando sim tem um estado de sofrimento muito grande e às vezes a pessoa reluta a fazer eutanásia, não está sofrendo, a gente sabe que não tem mais o que se fazer, e ele está vivendo por sofrimento. Então aí a gente já implica com a eutanásia. Quando o tutor não aceita, a gente é obrigado a encaminhar outro colega para ver se acha algum outro meio, que é bem difícil. A eutanásia ela é indicada em último caso. Tem mesmo que fazer. Quando o animal não está comendo, quando ele tem uma dor intensa e não está sendo controlada, não está podendo ser controlada, realmente situações extremas. Alguns câncer, eu acredito que seja o mais frequente de se fazer eutanásia. Existe o inverso também, doutor? O dono que fala assim, ó, eu já gastei muito, a gente sabe que tem isso, infelizmente tem. Eu não aguento mais gastar com esse cachorro aí, dá uma injeção aí. E você pode falar, o doutor pode falar assim, não, peraí, eu não posso fazer isso. Tem isso também? Claro. Várias vezes, já aconteceu comigo várias vezes. Nossa, imagina que dá raiva, hein? Sim, da pessoa não estar disposta a cuidar, a tratar. E querer fazer outra casa. Teve gente que já brigou comigo, então acontece. Nossa, aí você tem que mandar o Porque assim, além de você pagar de ser um tratamento, às vezes um tratamento mais caro, você tem que cuidar, né? Você tem que ter paciência com o bichinho, você tem que estar ali cuidando, medicamento. A primeira conversa que eu tenho com uma pessoa que acabou de pegar um cachorro, acabou de adotar um cachorro, você está pegando um animal, um ser vivo, que ele vai precisar de cuidados básicos, comer, estar limpo, beber a água dele, manter sem dor, manter vacinado. Isso é o básico que tem que ter para um cachorro. Sim. Se você não tem a condição, a capacidade disso, não tem um cachorro. Não pegue, né? Não tenha pelúcia, tenha qualquer outra coisa que não vá depender de você, que isso não é justo. Você tirou um animal de tal lugar, colocar na sua casa e não dar o cuidado para ele. Então isso não é justo. E como o doutor falou, né, André? É aquele negócio, não tem porquê não gostar do bichinho, né? Não tem porquê não E ele não tava lá, querer cuidar. ele tava lá quietinho, você vai querer mexer com ele. E às vezes acontece alguma coisa fora da curva, como a gente mesmo na vida a gente sofre. Você faz isso, vacina, faz tudo e tem uma doença fora de que pode acontecer, e daí você tem que ser responsável também por ela. É como se fosse a família mesmo, é um filho seu.
Uma pergunta que vem aqui pra gente. Pergunta pro doutor se nos últimos anos teve um aumento no número de cachorros. É a mesma coisa que a gente ia falar sobre isso. De perda nos dentes, é aquele assunto que a gente entrar, né? Por causa do tártaro, doutor. E quem tá perguntando é o doutor Luiz Besson. Ele que é dentista. E ele tá perguntando aí dos dentes. Roubar cliente já do doutor Caio, com certeza. Mentira, Besson, um abraço. Sim, tem tido um aumento. Mas é um aumento de tempo de vida, não chega a ser um aumento ocasionado por nutrição nem nada. Tanto que já tem vários trabalhos comparando a nutrição caseira, que seria a comida, com a ração já pronta. Então não deu diferença, quem forma mais tártaro ou não. Realmente, quem faz a diferença é a escovação, é o cuidado ali para não formar o tártaro. O tártaro ele sempre tem que ser prevenido, igual no humano. Se a gente não escova o dente, não passa fio dental, vai acabar acontecendo o tártaro e o dente vai acabar morrendo, vai acabar perdendo. Então esse cuidado tem que ser imposto aí para todo mundo. Mas o aumento de tempo de vida, do animal influenciou muito no acontecimento de mais problemas. Então a gente está tendo uma incidência maior de extração de dentes, formação de abscessos no dentes, periodontias, às vezes até o consumo ósseo por infecção, por qualquer coisa que aconteça ali na raiz do dente. Então, é o mesmo caso do humano. O dente humano e o dente de gato e cachorro só muda o tamanho. A parte de fisiologia é a mesma. Então, sim, tem acontecido mais injúrias nos dentes, mas também tá vindo uma grande população aí que já entendeu que a limpeza de tártaro ela não é um agrado para o cachorro, ela não é nem só para tirar o bafo ali do animal. Ela é um sistema de prevenção para a saúde do animal. Ela não é estético, ela é prevenção, ela está envolvida diretamente na saúde. Igual a gente mesmo, né? Então, e agora... Sim. E agora, falando isso, a gente percebe, às vezes, tem alguns animais que têm mau hálito, por exemplo. Não necessariamente é tártaro, ou pode ser outra coisa, mas isso pode ser um indício de que tem alguma coisa relacionada com o tártaro acontecendo? Desculpa, André, as últimas palavras... Picotou. Não, a questão do tártaro, por exemplo. A gente percebe, às vezes, que tem mau hálito... É um bafinho, né? É um bafo que tem no gato ou no cachorro. Isso pode ser tártaro e pode não ser também. Pode não ser. Pode não ser. Pode ser um problema de esôfago, pode ser um problema de estômago. Diabetes muda muito o hálito do animal. Doenças renais muda muito o hálito do animal. Então, o cheiro ali da boca, a avaliação da boca, ela tem que ser muito minuciosa. Ela mostra para o veterinário muita coisa. Coloração de mucosa, como está a gengiva, como está a língua, se tem feridas, se tem pus. É muito detalhes, tem que ser visto ali e tem que ser bem interpretado também. E tem que cuidar bem, né, da higienização dos bichinhos. A unha também, as unhas de gato principalmente tem umas unhas terríveis, né? Perigosas. Eu não me atrevo eu não me atrevo a cortar, doutor. Tenho medo de cortar errado, porque tem um tamanho, né? Não pode cortar muito também a unha deles. Tem uma marcação ali que tem que ser respeitada, senão acaba machucando. E unha é uma coisa que dói muito. Unha, se você corta, acaba cortando errado, acaba pegando uma parte que não tem que ser pega. Você vai causar um trauma no animal, ele nunca mais vai deixar você cortar a unha dele. E tem que tomar muito cuidado. Então deixa para os profissionais que fazem esse trabalho. Tá vendo? Você falou, a gente falou rapidinho aquele dia, dá para repetir. Escovação do bicho, do gato ou do cachorro. Existe claro que o ideal é todo dia, mas já que não é todo dia, você deve fazer uma vez por semana, uma vez por mês, sei lá, como é que funciona isso? É que assim, não vai fazer muita diferença se não for todo dia, entendeu? Tá. Vai lá. Não vai fazer muita diferença se não for todo dia. Vai acabar juntando tártaro do mesmo jeito. Claro, se você conseguir pelo menos aí manter a cada 3 dias, ajuda bastante, realmente, não tem como negar isso. Mas quem realmente vai fazer a diferença, vai manter a saúde ali, não vai deixar formar o tártaro, vai ser a escovação diária, no mínimo 2 vezes ao dia.
Doutor Caio, a gente tá hoje com o tempo apertado, tem muita gente mandando parabéns aqui, ó. Deixa eu pegar do começo aqui, peraí. Também pro Dr. Caio. Fabiana Carvalho, ótimo profissional, que Deus abençoe muito você, Dr. Caio, uma pessoa que tem um coração enorme. Perigoso ser, como é que chama? Chagas, né? Quem tá com a gente? Deni também, ó, Dr. Caio é um profissional exemplar, mandando aqui. Laís Rodrigues Gonçalves, boa noite, pessoal. Parabéns, Dr. Caio, Deus abençoe. Tá legal, então. Parabenizar o Dr. Caio mais uma vez pelo dia. Hoje dia do veterinário. Deixa eu perguntar mais uma coisa. Então vai. É uma profissão muito antiga? Eu cheguei a dar uma lida sobre. É muito antigo? Sim. Tanto que não se sabe ao certo quando começou. Quando o Brasil foi foi descoberto, já tinha veterinário acompanhando o Dom Pedro. Olha. Então, é bem antiga assim. Não sei te falar exato, não vou me lembrar exatamente o número exato. Até porque mas é bem tinha antiga. Muito cavalo, né? Alguém tinha que cuidar dos cavalos. Sim, cuidava do cuidado do rebanho ali, tudo, né? Os pastores que tinham as ovelhas sempre procuravam o curandeiro dos animais. Tinha um médico aí dos animais. É bem antiga. Doutor, obrigado pela participação mais uma vez. Espaço aberto, tem que deixar algum recado, falar alguma mensagem especial nesse dia do veterinário, fica à vontade. Vamos lá, o veterinário ainda precisa de um cuidado maior. A gente está tendo cada vez mais pressão sobre os novos que vêm chegando, os antigos que estão trabalhando, às vezes até uma pressão desnecessária. Na verdade, chega a ser até uma falta de respeito, uma falta de empatia com alguns tutores e os veterinários. A gente tem uma vida pessoal, a gente tem o mesmo esquema de sobrevivência que todo mundo. Então, vamos ter um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de empatia pelo seu veterinário. Ele tem que estar junto com a sua família, ele está cuidando da saúde não só do seu cachorro, ele está cuidando da saúde também da sua casa inteira. Se o animal está descontrolado com alguma doença, principalmente se for de zoonose, vai passar para a casa toda, então ele que está fazendo essa proteção. Então, aí quem ainda não tem o costume de entender a veterinária, vamos ter um pouquinho mais de respeito. E no mais, meu parabéns para todos os outros, Busolin, Daniel, Ana, Belei, todo mundo, parabéns. Legal, tá aí, doutor. É uma profissão muito bonita, né? É uma profissão muito bonita. E eu repito, não é uma profissão que você escolhe, ela que escolhe você, né? Você não tem como você falar, vou ser veterinário. Quando você falou isso, já é. Ou não é. Obrigado, doutor Caio. Doutor, cachorro ou gato? Vai falar gato. Minha preferência? Não sei. Não sei, tá com o gatinho igual, né? Ele já falou que ele é especialista em gato. Especialista em felinos. Gosta muito de gato, claro. Mas que eu tenha mais atração pela clínica de gato, que eu acho assim fantástica. O gato é demais, né? Cachorro também tem um espaço grande dele no meu coração, então fica realmente bem balanceado os dois. Tá legal. Obrigado, doutor Caio. Parabéns. Parabéns e até semana que vem. Obrigado. Parabéns pra vocês também. Obrigado. Sejam mais anos e anos aí de sucesso. Valeu. Obrigado, doutor Caio. Então, participando no nosso Momento Pet de hoje, especial aí, Dia do Veterinário, doutor Caio César.